Senhor, irmãos, a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais um domingo, mais um culto. Esta noite, estamos aqui reunidos na minha casa, a nossa igreja, para prestar mais um culto de adoração a Deus. Para nós entregarmos aquilo que nós temos de melhor para Deus esta noite. Esta noite vai ser um culto especial, onde iremos participar da Santa Ceia do Senhor, como tínhamos avisado semana passada e a semana retrasada. E você que separou aí na sua casa o seu pão e o seu suco de uva e que irá participar com a gente, então fique atento aí, irmão. Nós iremos abençoar o nosso vinho, o nosso suco de uva e o nosso pão ázimo, sem fermento. E abençoaremos o seu aí também. Tá bom, irmãos? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gozando de saúde. Eu abençoo sua vida, abençoo a sua família, abençoo a todos vocês, abençoo seus vizinhos, seus animais, a sua terra que você planta, o seu caminhão que você trabalha, abençoo a sua empresa, abençoo o seu lar, abençoo tudo aquilo que você põe a mão. Irmãos, queremos te agradecer. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado e tem compartilhado e tem isso é melhor. Você que tem compartilhado as nossas lives, você que tem dado like, né, Vanessa? Você que tem dado o seu like para nós, queremos te agradecer. Irmãos, nós estamos aqui para ganharmos dinheiro com o que nós estamos fazendo. Nós não precisamos disso, graças a Deus. Nós estamos aqui fazendo algo que o Senhor colocou em nosso coração, que é fazer essas lives para atingir as pessoas que não conseguem, irmãos, ir para a igreja. As nossas lives têm alcançado, têm ido em lugares que eu nunca imaginei que iria. Pessoas que estão me abordando, pessoas que eu nunca imaginei que iria falar para mim sobre o trabalho que nós estamos fazendo. E agradeceram o nosso trabalho que nós estamos fazendo. Estamos muito felizes, porque nosso intuito não é de alcançar milhões e milhões de pessoas, mas é que a nossa live se eternize e fique lá guardadinha. E um dia uma pessoa que está realmente necessitada clicar lá e ouvir uma palavra abençoada do coração de Deus. Então eu agradeço você que abre as portas da sua casa, para que nós possamos entrar com humildade e com a sabedoria que Deus está nos dando, e chegando até você e falando um pouco daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigado mais uma vez, e que Deus abençoe sua semana, que irá prosseguir de segunda em diante aí até na semana que vem. Tá bom, irmãos? Então nós vamos dar início ao nosso culto. Eu quero orar por você para abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, na tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir, Pai amado, para que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo esta noite. Para que o Senhor venha, meu Pai Espírito Santo, a trabalhar nos seus corações, para que esta palavra, Senhor, chegue nos seus corações, chegue nos seus ouvidos, como uma palavra doce e suave, Senhor. Com uma palavra, Senhor, corretiva, com uma palavra, Senhor, de orientação, de exaltação. Abençoa, Pai amado, todos eles. E que tudo, Senhor, que nós viemos a falar aqui e ministrar aqui, que não seja deturpado pelo diabo, Senhor. E que chegue, Senhor, nos corações dessas pessoas da mesma forma que nós iremos ministrar aqui. Te agradecemos, ó Pai amado, mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mais um dia alegre, mais um dia feliz, que hoje estaremos aqui falando de algo que o Senhor colocou em nossos corações. Aleluia. E nós estamos felizes porque você está aí do outro lado. E você está vivo, irmãos. Muitas pessoas não estão vivos hoje. Faleceram por algum motivo. E não estão vivos, mas você está vivo. E todos nós que temos fôlego de sopro de fôlego, glorifiquemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, porque Deus é bom e maravilhoso, irmãos. E nós só temos essa oportunidade porque Cristo morreu por nós, dando a vida no matadouro, se entregando, aleluia, como o último sacrifício vivo de Deus, aleluia. Glorifiquemos a Deus. Irmãos, hoje a palavra que o Senhor colocou em nossos corações é o ide.
ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Irmãos, é muito polêmico essa palavra que nós vamos trazer hoje aqui. Eu espero, irmãos, que no final de todo aquele contexto que nós preparamos aqui, através que o Senhor colocou em nossos corações, o seu coração estando apto para receber esse alimento, essa palavra. Eu espero que no final você venha entender, compreender um pouco mais sobre o que realmente é o ID. Né, irmãos? Existem muitas pessoas que fazem o ID a prerrogativa maior do Evangelho. Né? O ID. Existem religiões que se baseiam exatamente no ID. Né? E o que você pensa sobre o ID, irmãos? O que você imagina sobre o ID lá? Depois você coloca a sua pergunta lá. A sua pergunta que nós responderemos com o maior prazer. Irmãos, lá em Mateus 10, dos 5 ao 10, lá fala assim, ó. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, mas nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas e nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Irmãos, aqui em Mateus 10, é muito claro que Jesus ainda vivo. Irmãos, Jesus ele veio para nós? Não. Jesus ele veio para os judeus. Mas os judeus rejeitaram o Filho de Deus. E a partir da morte de Cristo, nós gentios, toda a nação que não é judeu é gentio. Nós gentios hoje temos a oportunidade de sermos considerados filhos de Deus através desse grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, aqui nós podemos perceber que Jesus fala para os apóstolos, ó, Jesus dá poder para eles e fala, olha, vai, não passem nas cidades onde tem gentios e nem nas cidades onde tem samaritano. Vão diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque naquele momento, irmão, Jesus era para os judeus. Naquele momento, irmãos, Jesus não era para os gentios, né? Jesus ele veio para os judeus. Nós só recebemos a graça de Jesus, irmãos. Patrícia, tá balançando aqui. Nós só recebemos a graça de Deus, irmãos, através da morte de Jesus Cristo. Lá em João 1,11 fala assim, ó, veio para os que era seu, e os seus não receberam, irmãos. Jesus veio para os judeus, ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Então essa oportunidade que nós temos hoje, graças aos judeus que rejeitaram o Filho de Deus. Então, quando Jesus estava aqui no seu ministério, ele sempre fez as coisas para os judeus. Ele pregou para os judeus, ele fez os milagres para os judeus. É logicamente que teve aí no percurso de Jesus que se deparou com pessoas que não eram judeus. E Jesus até interpolou isso daí e falou, olha, nós não podemos, eu não posso, eu vim aqui por causa dos filhos, não por causa dos cachorrinhos. Então Jesus deixou bem claro que ele veio para os judeus. Mas no seu ministério ele se deparou com pessoas que não eram judeus, mas que tinham uma fé tremenda, que havia necessidade de Jesus também dar uma porção dessa graça para essas pessoas, e assim fez. Irmãos, vocês podem perceber que agora vai ser um pouco diferente. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus já fala assim, ó, Jesus já tinha sido crucificado, e Jesus já tinha ressuscitado.
Então aí Jesus já vem falar de forma diferente aqui, ó. Ele vai e aparece para os seus discípulos, aí ele fala aqui, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse, 2 pontos, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, vocês estão percebendo a diferença aqui? Lá atrás, Jesus já fala assim para os 12 apóstolos, fala assim, ó, Jesus deu o poder para eles e mandou eles, falou, ó, não passa na cidade das gentes, nem na cidade samaritana, nem na cidade onde tem gentios. Só vão diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, onde são os judeus. Agora aqui já é diferente, porque Jesus já havia sido, já tinha ressuscitado. Então aqui Jesus, irmãos, ele já fala de forma diferente. Ó, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos, irmãos. Vão e façam discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo, e que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, por que isso? Por que isso, irmãos? Porque se Jesus, ele lá atrás, ele fala para os apóstolos, ele está vivo, ele não pagou o preço ainda. Irmãos, ele não havia pagado o preço. Então o que ele fez? Ele pediu para os apóstolos irem somente atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Jesus é crucificado, Jesus paga o preço, o seu sangue é derramado na cruz do Calvário, ele serve como sacrifício, o último sacrifício vivo, e aí depois ele volta com todo o poder que o Pai deu para ele no céu e na terra e debaixo da terra. E aí ele chama os seus apóstolos de novo e fala assim, ó, vão em todas as nações. Ó, você viu como que mudou, irmãos? Como que muda? Porque aqui, irmãos, ele já havia pago o preço. Qual preço, irmãos? O preço da minha vida e o preço da sua vida. E aí ele vem e fala assim, ó, fazer discípulos. Por que fazer discípulos, irmãos? Porque aquelas pessoas que ali estavam eram discípulos dele. Irmãos, Jesus fez discípulos. E aí ele vai e chega para aquelas pessoas que eram seus discípulos. O que é um discípulo, irmão? É a cópia exata daquilo que você formou na pessoa. Você formou um caráter naquela pessoa igual o seu. Jesus formou nos apóstolos um caráter santo igual dele. E aí ele fala para eles, ó, vai e formem discípulos. Discípulos seus? Não, discípulos meus. Porque todas as pessoas que os apóstolos iriam formar, não iriam ser discípulos dos apóstolos, mas sim daqueles que o enviou, que era Jesus. E hoje, irmãos, nós temos muita dificuldade, porque hoje não estão sendo formados discípulos de Cristo, mas hoje estão sendo formados pessoas discípulas de religiões e religiosidade. Hoje, cada pessoa tem uma crença. E essa pessoa, ela forma um caráter naquela pessoa igual dela. Ela não formou, ela não era discípula de Deus. Mas às vezes essa pessoa, ela se julga um pregador do Evangelho. Às vezes essa pessoa prega o Evangelho da forma que ele tem o entendimento. E ele forma um caráter nessa pessoa de quê? Para levar para aquela instituição que ele está, naquela igreja que ele está. Então, muitas das vezes, as pessoas hoje estão sendo formadas um caráter nessa pessoa cristã, daquela que está sendo formada ali, não do discípulo de Jesus. E é aí que mora o perigo, irmãos. Muitas religiões hoje estão formando não discípulos, mas sim crentes de instituições. Irmãos, por que é muito importante nós formarmos uma pessoa, ele ser discípulo de Jesus? Porque lá em Romanos 8, irmãos, fala assim, ó, em Romanos 5, do 8 ao 10, fala assim, ó,
mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos, se você se torna um crente, você ainda está debaixo da maldição de Deus. Por quê, irmãos? Porque você ainda continua sendo inimigo de Deus Pai. Agora, a partir do momento que você se torna um discípulo de Cristo, então a morte de Cristo, ela se forma, ela não vai ser considerada nula por você. E sim, a morte de Cristo, ela te rime de todos os seus pecados, porque você é um discípulo dele. Mas se você não é discípulo de Jesus, você é apenas um crente. E você continuará debaixo dessa maldição. Você não se reconciliou ainda com o Pai. Você há necessidade que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo, seja um discípulo de Jesus, para que você possa se tornar amigo de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito difícil de se compreender. Irmãos, prestem bastante atenção. O problema não está no entendimento do significado do it, ou na forma com que ele é aplicado. O problema está na falta de compreensão acerca do que realça a ordem, fazer discípulos. Qualquer um pode ir, uma seita pode ir, uma denominação que prega heresias pode ir, até mesmo um incrédulo pode ir, mas fazer discípulos é o que não é para todos, irmãos. Qualquer um, para que não houvesse dúvida, o próprio Jesus nos esclarece que é somente pela pregação do Evangelho que podemos fazer discípulos, lá em Marcos 16:15. Irmãos, qualquer pessoa que sair para falar de Deus, sair para pregar o Evangelho, sair para evangelizar, não quer dizer que ele está evangelizando. Irmãos, vamos supor aqui, que eu alugue um grande avião, grande. E eu peço a permissão para voar lá na Europa, lá num país da Europa lá. E aí eu coloco toneladas e toneladas de panfletos, Jesus te ama, versículos da Bíblia, e assim sucessivamente. Encher lá, né, a área de carga do avião, e eu sobrevoo, irmãos, aquela nação, e eu despejo lá sobre aquela nação milhões e milhões de panfletos, Jesus te ama, partes da Bíblia. Eu não estou evangelizando, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque eu saí da minha casa, que eu fui para uma esquina, que eu estou ali parado, que eu estou te dando um panfleto, Jesus te ama, que eu estou te evangelizando. Evangelizar uma pessoa, irmãos, ela é muito mais complexo do que a gente pensa. Evangelizar uma pessoa, irmãos, é muito mais do que isso. Você não é a quantidade, não é por mérito pessoal. Tem pessoas que acham que salvou milhares de pessoas com o seu evangelho. Tem pessoas que acham que porque dá um folheto para uma outra pessoa, está fazendo a sua parte. Não está, irmãos. Fazer discípulo, fazer um caráter cristão uma pessoa é muito mais complicado do que a gente imagina. É você cuidar dessa pessoa, é você levar o alimento para essa pessoa diário, o alimento espiritual, irmãos. É você zelar por essa ovelha, por essa pessoa, até que ela possa caminhar com as suas próprias pernas. É isso que é formar discípulo. Irmãos, nós podemos perceber que Jesus, quando ele estava discipulando os apóstolos, eles viviam juntos. Eles viviam juntos, irmãos. Eles estavam juntos 24 horas por dia. Eles dormiam no mesmo lugar, acordavam no mesmo lugar. Jesus ensinava eles o tempo todo. Jesus caminhava com eles. E mesmo assim, Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai se confirmar os seus irmãos.
Pedro mesmo assim ainda não era convertido, irmãos, estando com o próprio Filho de Deus. Como que nós entregando um panfleto para uma pessoa, isso se tornaria uma evangelização? Só na mente de algumas pessoas, irmãos, que você entregar um panfleto para alguém, você está evangelizando alguém, você está se isentando da responsabilidade da vida daquela pessoa espiritual. Só de você pegar uma revista e entregar para essa pessoa, ou você comprar uma Bíblia com o seu dinheiro e entregar para essa pessoa, você está evangelizando ela. Irmãos, você tornar um discípulo, você formar um caráter, uma pessoa de discípulo, primeiramente você tem que ser um discípulo. Cantores, eles vão formar caráter nas pessoas de cantor. Muitos pastores, eles formam caráter de pastores nas pessoas. Eles pegam aquelas pessoas da rua, ou levam aquelas pessoas para a igreja, as pessoas se sensibilizam porque ali é um lugar muito gostoso de ficar, as cantorias gostosas, aquele ar, né, de paz e tranquilidade, a unção espiritual está ali naquele lugar, e a pessoa vai ficando. Mas aquela pessoa não é discipulada, aquela pessoa não é feita discípula de Jesus, aquela pessoa, ela sai dali discípula da Assembleia de Deus, ela sai dali discípula da presbiteriana, da congregação cristã, de todas as religiões, mas às vezes ela não sai daquele lugar, ela é discípula de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos formar nessas pessoas discípulos de Cristo, irmãos. Essa é a nossa dificuldade, essa é a nossa maior dificuldade nos dias atuais, irmãos. Se o evangelho verdadeiro é possível de fazer espectadores para o culto, nós conseguimos, irmãos, pregando o evangelho de forma sem compromisso, você pode encher uma igreja. Você pode, irmãos, encher igreja, encher púlpitos de obreiros. Mas será que você está formando caráter nessas pessoas, discipulando elas para Cristo? Será que você está discipulando essas pessoas? Será que você está formando nessas pessoas discípulas de Cristo? Hoje a maior dificuldade, irmãos, que nós temos, que nós observamos nas igrejas, é essas igrejas transformar as ovelhas em serem dependentes de Deus. Muitas das vezes a ovelha, ela fica mais na dependência da igreja do que na dependência de Cristo. Eu tenho constantemente falado sobre esse assunto, sobre esse problema. E nós constantemente vemos que essas pessoas continuam fazendo discípulo delas mesmas na igreja. Porque hoje, irmãos, muitas pessoas olham aquelas pessoas cantando e ficam maravilhados, porque essas pessoas são aplaudidas, essas pessoas elas têm espaço dentro da congregação, elas são vistas como pessoas, né, num patamar acima de todas as outras. Então muitas moças, elas querem cantar, elas querem louvar daquela forma. Mas será que elas querem louvar daquela forma para Jesus? Hoje que nós observamos em muitas congregações, irmãos, quando a pessoa tem uma voz bonita, ela já quer ser cantora gospel. Ela já quer ser cantora gospel, ela já quer sair cantando nas outras igrejas, ganhando dinheiro, vendendo disco, é o sonho dela. É o sonho dela, é ser cantora gospel. Muitos jovens querem ser grandes pregadores para cobrar grandes cachês das igrejas. Mas é essa a vontade de Deus, irmãos? Será que é essa a vontade de Deus? Quando a Bíblia fala lá em Mateus 10, que de graça você recebeu, e de graça você tem que devolver, você tem que dar, é isso que nós estamos vendo hoje em dia por aí? Existem pregadores, irmãos, que para ir na igreja, na sua igreja, eles cobram 20 mil. Existem pregadores que cobram 10 mil, 15 mil, 5 mil para ir na sua igreja fazer uma pregação. É logicamente que existem grandes pregadores também que não cobram nada. Mas existem pregadores que cobram muito, irmãos, dinheiro que a igreja às vezes não consegue arrecadar em uma semana. Esses grandes cantores gospels, para ir na sua igreja, às vezes eles cobram 5, 10 mil. Às vezes até muito mais. Não é verdade? Esses grandes cantores gospel que são consagrados, eles estão bem, irmãos. Eles estão bem. Será que eles fazem esses louvores? Será que eles
essas vozes angelicais que eles cantam, será que eles estão cantando realmente para Jesus? Será que é isso que Jesus quis? Será que é essa a igreja que Jesus quis formar quando ele se entregou lá na cruz do Calvário, lá atrás? Irmãos, nós temos uma grande dificuldade hoje de formar discípulos de Jesus. Porque você encheu uma igreja de pessoas, não quer dizer que você encheu essa igreja de discípulos. Você pode até encher um altar de obreiro, você levantando pessoas normais que não tem chamado nenhum a obreiro. Você pode fazer isso aí. Mas será que você está fazendo da forma certa? Será que nós estamos hoje fazendo da forma certa? Da forma que Deus assim determina para que nós façamos? Será que aqueles homens do passado não tiveram fruto do seu evangelho? Será que Pedro, Paulo, Silas não tiveram? Apolo? Será que eles não tiveram? João? Será que eles não tiveram êxito no seu evangelismo? Eles, irmãos, padeceram, eles sofreram, eles foram martirizados, eles foram mortos de mortes terríveis. Eles não andavam de helicóptero, eles não andavam de carro com ar-condicionado, eles não sentavam nos melhores lugares nas congregações, em cadeiras acolchoadas de couro. Eles não faziam isso, irmãos. Então, será que eles não deram fruto? Será que o ministério dessas pessoas não foi em vão? Irmãos, hoje, graças a esses homens, nós aqui estamos falando. Graças a essas pessoas que se dedicaram, que se doaram para o evangelho verdadeiro, genuíno, hoje nós estamos aqui falando para você aí do outro lado. Será que o fruto que a Bíblia nos relata, que nós devemos buscar, será que é o fruto de igreja cheia e de dinheiro no bolso? Será que é isso que Deus quer? Será que é esse o evangelho que Jesus morreu por ele? Será que é essa a igreja que vai prevalecer sobre as potestades do inferno? Que irá prevalecer sobre as portas do inferno? Será que é essa a igreja que Jesus lá atrás fala que prevalecerá contra o diabo, contra as hostes do mal? Irmãos, nós estamos hoje vivendo uma época muito difícil. Hoje o crente ele não quer mais jejuar, ele não quer mais se consagrar, ele não quer mais orar de madrugada, ele não quer mais buscar a presença de Deus na sua vida, ele não quer mais buscar a face do Criador na sua vida. Hoje muitas pessoas, quando ficam famosas, eles ficam inchados, irmãos, por orgulho. Eles ficam inchados por orgulho. E a queda é grande, irmãos. Porque a Bíblia fala que aquele que se exalta diante de Deus, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Irmãos, tantas pessoas sofrendo no mundo aí fora. Quantas vidas carentes de uma palavra verdadeira, de uma palavra genuína. E nós, irmãos, as igrejas brigando por ovelhas, lutando uma para tirar a ovelha da outra igreja. Mas será que as igrejas estão fazendo a função delas? Que é formar discípulos? Eita Deus! Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado, aponta para o Cristo ressuscitado, é que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Essa mensagem não é seletiva, ela não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos, ela não está fundamentada no mérito humano, mas esta mensagem iguala todos os pecadores em condições de inimigos de Deus, e a menos que sejam reconciliados com Ele através de Cristo. Daí entendemos a ordem e de fazer discípulos em todas as nações. O povo comprado por Cristo provém de todos os povos e línguas e nações. Esses discípulos devem ser batizados com o sinal que foram regenerados, remidos dos seus pecados e unidos com Cristo. Irmãos, só o genuíno evangelho, irmãos, só o verdadeiro evangelho genuíno pode formar um caráter santo nas pessoas. Jesus, irmãos, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não pensava, ele não imaginava que a igreja ia se desviar tanto do foco como nós estamos observando hoje em dia a igreja se desviar. Nós estamos observando, meus irmãos queridos, a igreja se tornar
um lugar de palco para muitas pessoas, sejam eles pregadores, sejam eles cantores gospel, pessoas, irmãos, buscando seus méritos próprios, méritos pessoais, e as pessoas sofrendo porque esses grandes homens e mulheres da igreja, eles que tiveram um chamado de Deus em suas vidas, eles deveriam, irmãos, estar proporcionando para as pessoas da nave da igreja, ou para as pessoas cativas do mal, uma libertação, aleluia. Mas a igreja não busca mais libertar vidas, irmãos, as vidas cativas pelo diabo, as vidas que estão oprimidas pelo diabo. Irmãos, hoje nós não vemos mais pessoas querendo formar nem outras pessoas discípulas de Cristo. Hoje nós vemos pessoas disputando ovelhas para encherem as suas igrejas. E muitos pastores acham que o fruto do seu trabalho é a igreja cheia. Ó, irmão, coitado, irmão. Ó, irmão, se o fruto verdadeiro, genuíno da igreja, fosse a igreja cheia, Jesus, irmãos, e os apóstolos erraram muito, porque eles não tinham isso aí, irmãos. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa do alimento. O alimento, por causa da comida. Num dado momento, Jesus pega e manda os apóstolos dispersar todo aquele povo. Fala, não vou ficar aqui enchendo barriga de ninguém, não. E os apóstolos olham aquela situação e vê, olham para Jesus e ficam indignados, porque eles observam que Jesus estava sendo um pouco mais duro do que ele costumava ser. E mandou eles, com voz firme, dispensar aquela grande multidão. Que eles não, Jesus viu que eles não estavam indo atrás dele por causa da palavra que ele trazia, mas sim por causa do alimento, que onde Jesus estava, ele alimentava as pessoas, irmãos. E os apóstolos ficaram um pouco indignados. E aí Jesus olha para o apóstolo e fala assim, olha, se vocês acham que está errado ou está certo, se vocês quiserem também, vocês podem ir. Vai embora também, deixa eu sozinho. Aí Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de salvação, aleluia. Irmãos, só Jesus salva. Não adianta você ir atrás, irmãos, de religião, de placa de igreja, de denominação, que as pessoas são tudo certinho. As pessoas tudo certinho. Sabe, irmão, só, ó, tudo certinho, irmão. Parece um bando de santo. Mas na realidade, irmãos, Deus olhou lá do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores, irmão. Fuja da presença de pessoas que querem ser 100% certas. Porque nós todos somos pecadores. Todos nós estamos como pecadores diante de Deus. E se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Irmãos, o Evangelho, ele nos ensina que nós temos que ser o sal da terra. Aleluia. Que nós temos que ser temperados de tudo um pouquinho. Nós não podemos ser exagerados em tudo, irmãos. Os escribas e fariseus, eles que eram assim, exagerados. E eles pecavam pelos seus exageros. Porque eles exigiam, mas eles não queriam fazer. E eles eram os grandes hipócritas daquela época. E hoje nós vemos muitos pregadores, muitas pessoas que pregam aquilo que eles não vivem. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós temos que viver o Evangelho. Porque a palavra, ela liberta. A palavra, ela te conserta. E o teu exemplo, ele arrasta aquela pessoa. Porque, irmãos, você fala para a pessoa de Jesus, você prega o amor para as pessoas. Mas quando você tem que mostrar o seu amor, quando você tem que mostrar o seu perdão, quando você tem que mostrar para as pessoas que aquele mesmo Evangelho que ela prega libertou ela e salvou ela, e você mostra que você é uma pessoa que não foi salva, você mostra que você é uma pessoa cheia de peçonha, você mostra para aquela pessoa que você é uma pessoa cheia de problema, irmãos. Mas aquela pessoa, ela precisa ver em você, a salvação, porque a salvação ela tem que chegar para você primeiro, para depois chegar para aquela pessoa que você está levando aquela palavra de salvação. Irmãos, eu agradeço a Deus grandemente, irmãos, porque muitas das vezes nós erramos. Quem não erra é aquele que não faz. Quem não erra é aquele que
não se predispõem a fazer nada para Deus. Mas aqueles que se predispõem para fazer alguma coisa para o Senhor, esses erram, irmãos. Pastor erra, presbítero erra, diácono erra, evangelista erra, todas as pessoas erram. Mas o que nos diferencia das pessoas lá de fora é que quando nós erramos, irmãos, nós temos que pedir perdão. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Quem que pode participar da Santa Ceia do Senhor? Todas as pessoas que são batizadas nas águas, e todas as pessoas que estão em comunhão, irmãos, com Cristo. Agora, irmãos, você que está na sua casa, que de alguma forma você saiu da igreja porque a igreja que você estava fechou, ou você está num lugar onde não tem igreja, e você está buscando o Senhor na sua casa, você está juntamente com a sua família, buscando ao Senhor na sua casa. Você hoje, irmãos, que separou aí o seu pão, e separou o seu suco de uva, você vai compartilhar do corpo de Cristo em nome de Jesus. Se você é batizado nas águas, eu peço para você neste momento analisar a sua vida espiritual, examinar você, se fazer uma autoanálise da sua vida, perceber, se auto-perceber, se você é apto para você hoje compartilhar do corpo de Cristo. E se você for apto para compartilhar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, eu abençoo a sua vida esta noite, irmãos. Tá bom, meu querido? Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Ó, muitas das vezes, as pessoas pregam algo que elas não vivem. E quando você prega algo que você não vive, a própria pessoa que está te ouvindo, ela se fecha para você. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sofria porque ele tinha que viver aquilo que ele pregava. E muitas das vezes ele sofreu grandes martírios por ele viver o evangelho que ele tanto pregava. E nós temos que fazer assim, irmãos, nós temos que fazer igual ele. Nós temos que pregar aquilo que vivemos. Não adianta nada nós falarmos de Deus e nós não estarmos com Deus. Nós falarmos do amor de Deus e nós não cultivarmos esse amor na vida da gente. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós vivemos esse evangelho. E por esse motivo nós estamos passando para você esse evangelho. Nós estamos mostrando para você aquilo que nós vivemos. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Você que está aí esta noite, você que está aí, que preparou a sua Santa Ceia e vai compartilhar conosco, eu quero que você se levante em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios. Eu vou ler aqui o que a palavra de Deus fala, e você vai acompanhando aí do outro lado, tá bom, meu irmão? Portanto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, que é o meu corpo, e partindo por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciará a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos que estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, quando a gente participa, quando nós participamos da Santa Ceia de forma indigna, nós trazemos essa maldição para cima de nós. Nós podemos adquirir enfermidades. E nós passamos a não entender o Evangelho. Nós começamos a não compreender mais o Evangelho. Porque o Espírito Santo se afasta de nós. E nós começamos a
não entender a palavra de Deus da forma que ela é. Tá bom, meu irmão? Então, nesse momento, eu peço perdão para todos que estão nos assistindo. Peço perdão para a igreja, para minha esposa, para minha filha Juliana, para o meu filho Gabriel. Porque nesse momento é um momento único que nós vamos nos conectar com o Espírito Santo e com Jesus. Amém? Vamos orar pelo pão. Você que está aí do outro lado, com o seu pão, levante-o e nós vamos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, com este pão, que representa a tua carne, Senhor. Santifica, Pai. Abençoa, Pai. Neste momento, nós vamos compartilhar do teu corpo, Pai. E abençoa, meu Pai, o pão daquele que está do outro lado também, Senhor. Que vai, neste momento, compartilhar do teu corpo, Pai. E se unir à nossa igreja. E se unir à Igreja Universal. Em nome de Jesus. Amém. Recebe esse pão que representa. Recebe esse pão que representa. Recebe esse pão que representa. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a Todos já pegaram aí do outro lado? Então vamos. E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei dele todos. hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, carne e vinho transformou. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por nos unirmos a Ti, Senhor, neste momento, através desse pão, Senhor, que foi santificado a Ti, Senhor. Nos unirmos, Pai, com toda a Tua igreja, Senhor, no mundo todo. Muito obrigado, Pai. Agora eu vou abençoar o suco de uva. Você que está aí do outro lado, está com o seu suco de uva aí, levante o que eu irei abençoá-lo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui com esse suco de uva. Senhor, abençoe e santifica, Senhor, em nome de Jesus. Que esse suco de uva, Pai, representa o Teu sangue, Pai. E iremos compartilhar com toda a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebe esse suco que representa você. Recebe esse suco. Todos receberam? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa santa ceia, meu Pai, aqui na nossa igreja. Agradecemos, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, ó Pai amado, por o Senhor não permitir que o diabo, nosso adversário, sustente perseguição contra qualquer membro desta família. E contra, Senhor, qualquer um que nos assista agora nesse momento, meu Pai. Abençoa as suas vidas, ó Pai. Abençoa as suas vidas, Senhor, neste momento. Arranca, meu Pai, todos os empecilhos, Senhor. Fortalece, Pai, os teus filhos e filhas, Senhor, que estão nos assistindo esta noite. Abençoa todos eles esta noite, Pai. Ó, Senhor, te dou graça. Porque o Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, Pai. Porque esta noite, Pai, participamos, meu Pai, de mais um culto de Santa Ceia. Até que o Senhor venha, Pai. Nos unirmos, ó Pai, com toda a igreja, Senhor, mundial. Nos tornando uma só carne. Nos tornando um só sangue. Nos tornando um só Espírito, Pai. Juntamente contigo, Pai. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor.
estamos aqui, Senhor, orgulhosos de fazermos parte, Senhor, deste grande, meu Pai, desta grande, Pai, e família, deste grande corpo, Pai, que é a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, você que está aí do outro lado, que participou juntamente conosco deste culto de Santa Ceia, quero abençoar a sua vida esta noite. Eu quero pedir para Deus abençoar a sua vida, da sua família. Que essa semana não aconteça nada com você de errado, irmão. Que Deus te proteja. Você que é Uber, motoboy, que entrega alimento na casa das pessoas, que você não sofra assalto, que você, irmão, não venha cair no asfalto, que não venha receber fechada de outras pessoas, que a boca do diabo seja calada no teu trabalho, que a boca do diabo seja calada na tua escola, na tua faculdade, que você tenha uma semana abençoada, meu irmão, que essa semana seja uma semana de vitória para você, que a tua família seja próspera, que essa semana nada de errado venha acontecer com você, que você seja, irmão, essa semana, bênção na vida das pessoas, aquelas que você vai ter comunhão, seja ela no trabalho, né, em onde for, na igreja, no serviço, ou na escola, ou em qualquer praça conversando com alguém, que você venha ser discípulo de Deus, que você venha se tornar um discípulo de Jesus, que você venha deixar, irmãos, religiosidade de lado, que você venha deixar a placa de igreja de lado, e que você venha realmente se tornar um discípulo de Jesus, para que aquilo de Romanos 5,8 se torne real na sua vida, que você seja reconciliado com Deus, através do sacrifício de Jesus, porque só aqueles que são discípulos de Jesus irão ser reconciliados com Deus através da morte de Cristo, porque Jesus, irmãos, apesar de ter morrido por toda a humanidade, mas não são todas as pessoas que irão ter o privilégio de serem reconciliados com o Pai. Somente aqueles que são obedientes ao Pai, só que são obedientes ao Filho, aqueles que buscam fazer a vontade de Jesus, esses são os filhos amados de Jesus. Aleluia. E Ele se unirá a vocês, e se unirá a nós, e nós seremos uma só carne. E um dia nós veremos Jesus, como nós estamos vendo um ao outro aqui. Nós veremos a Cristo. Amém, irmãos? Que a sua semana seja abençoada. Eu agradeço grandemente por você estar nos dando nem sequer um minuto da sua atenção aí do outro lado. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu vou dar a bênção apostólica. Levante as mãos, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje conosco aqui, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.